Fala galera, voltando com mais uma resposta da nossa prova oral simulada, que está no YouTube do Revisão PGE, está gravado lá todos os detalhes, todos os acústicos, vale muito a pena assistir. E eu vou falar sobre uma pergunta que foi muito interessante, é muito importante que vocês conheçam esse tipo de questionamento em prova oral. A pergunta foi a seguinte, veja como é uma pergunta capciosa, uma pergunta escrota. Qual a relação entre o direito tributário, a economia e a política? E logo depois eu perguntava, e se o prefeito te perguntar, te pedir uma indicação para secretário de Fazenda, quem você indica? Um advogado, um economista ou um político? O candidato disse, na nossa prova oral simulada, ele enrolou um pouco sobre economia, política e direito tributário, e em algum momento ele falou que seria um político que ele indicaria. A ideia dessa pergunta é ver o raciocínio jurídico do candidato e como ele se porta numa situação de uma situação inusitada, digamos assim. Não é bem de avaliar conhecimento jurídico. Normalmente, numa prova oral, essa pergunta ela vem antes da pergunta de verdade. Ela tem a intenção somente de desestabilizar um pouquinho, de fazer uma conversinha, de ouvir alguma coisa, e depois vem uma pergunta mais quente, ou dali o examinador tira as perguntas que ele quer. O que é que eu indico nisso aqui primeiro? É que você fale. Você fale, adote uma posição. O examinado mesmo na nossa prova oral falou que achava que era um político. E dali ele justificou de algum modo, tudo tranquilo. Ele só esqueceu de fazer uma coisa, ele tem que fazer uma correlação e ele tem que caminhar para o lado em que ele fica confortável. E como é que ele caminha para o lado que ele fica confortável? Veja só, se não seria o caso, a gente fala da relação entre direito, economia e política. A conversa aqui deveria se iniciar falando dos tributos extrafiscais e da possibilidade de eles regularem de algum modo os aspectos da economia, ou seja, trazerem modos de esquentar a economia. Pela redução do IPI, por exemplo, você aumenta a compra de veículos. Isso foi muito comum no Brasil em alguns tempos. A relação entre a política e o direito tributário, ou a economia, ou o embrincamento disso tudo, é a situação em que a gente começa a avaliar situações de política fiscal. A gente começa a avaliar isso sob a ótica, por exemplo, do Pacto Federativo, as relações entre os estados consumidores e os estados produtores. Então, nesse momento, o candidato ele tem que construir uma resposta que o traga ali para falar sobre os impostos extrafiscais e sua relação com a economia, sobre a situação da política fiscal como um fator de definição das escolhas políticas para a definição do modo de tributação, do modo como o Estado se porta em relação ao contribuinte, aumento de taxas, aumento de multas, relação com as tentativas de se evitar de algum modo, por exemplo, o consumo de determinados produtos que eventualmente são prejudiciais à saúde pelo princípio da seletividade. Então, a ideia aqui era o candidato começar a trazer pontos de conhecimento jurídico tributário. E ali o examinador ia puxar quais são os impostos extrafiscais, a seletividade é obrigatória para o IPI, ela é facultativa para o ICMS, como é que isso se dá? E dali você ia para uma prova oral de verdade. Então, sempre numa pergunta capciosa como essa, traga o examinador para a sua zona de conforto, comece a falar de direito, comece a falar daquilo que você sabe e não fuja como ele quer que você fuja para aspectos laterais, para divagações, para opiniões. Se ele te pedir uma opinião, dê, mas busque sempre demonstrar conhecimento jurídico. Eu aqui, sem preparar, mas óbvio que eu que preparei a pergunta tenho uma facilidade, mas a gente consegue falar de tributos extrafiscais, de seletividade, de justiça fiscal, de pacto federativo. Então você consegue incrementar sua resposta e fazer com que o examinador vá te perguntando dos aspectos que você mais tem tranquilidade para responder. Essa é a nossa dica de hoje de prova oral, uma dica muito, mas muito importante. Porque costuma acontecer com frequência em provas orais esse tipo não de questionamento específico, mas de divagação sobre aspectos laterais que muitas vezes não tem a ver com a zona de conforto do candidato e o levam a respostas ou a perguntas do examinador pelas quais ele não caminha bem, aspectos mais espinhosos, e aí termina que você mesmo enrola a sua corda e você mesmo se prejudica. Tá bom? Essa é a dica. Busque sempre caminhar numa prova oral, sempre que você puder, caminhar levando o examinador e levando aquela prova para os aspectos que você mais entende, que você consegue mostrar mais firmeza na demonstração do seu conteúdo. Beleza? Valeu, gente. Essa é a resposta de uma das nossas questões do nosso simulado de prova oral, que está no YouTube do Revisão PGE e vale a pena conferir. Um grande abraço e até a próxima.